Boa noite. Está começando Palavras Cruzadas Brasil, programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso convidado hoje é o senador do PSDB por São Paulo, Aloísio Nunes Ferreira. Aloísio Nunes Ferreira Filho nasceu em abril de 1945 na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. É bacharel em Direito e também cursou Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Iniciou a militância política ainda na universidade. Foi presidente do tradicional Centro Acadêmico 11 de Agosto e filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Ingressou na Aliança Libertadora Nacional, organização guerrilheira liderada por Carlos Marighella e que se opunha à ditadura militar. Devido às ações contra a ditadura, exilou-se na França, de 1968 a 1979, período em que se filiou ao Partido Comunista Francês. Formou-se em Economia Política, com mestrado em Ciência Política pela Universidade de Paris. De volta ao Brasil, com a lei da anistia, filiou-se ao PMDB e foi deputado estadual por 2 legislaturas. No início dos anos 90, foi vice-governador de São Paulo na gestão de Luiz Antônio Fleury Filho e secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo. Em 1997, já eleito deputado federal, sai do PMDB e filia-se ao PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Durante o segundo mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e ministro da Justiça. Em 2005, foi secretário de governo da Prefeitura de São Paulo. Em 2010, foi secretário-chefe da Casa Civil do governo José Serra, em São Paulo. Na eleição presidencial de 2014, Aloísio Nunes disputou o cargo de vice-presidente na chapa de Aécio Neves. Atualmente, cumpre mandato como senador pelo PSDB de São Paulo. É presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e vice-presidente do PSDB Nacional. Para entrevistar o senador Aloísio Nunes Ferreira, nós convidamos os jornalistas Débora Bergamasco, diretora da sucursal da revista Isto É em Brasília, Thales Faria, do site Os Divergentes, Kátia Seabra, repórter especial da Folha de São Paulo, e a minha colega e comentarista aqui da TV Brasil, Tereza Cruvinel. Você pode acompanhar o Palavras Cruzadas pela rede pública de televisão, pela TV Brasil Internacional e pela internet, no endereço tvbrasil.ebc.com.br. O programa é transmitido pelas rádios Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões, nesta mesma quarta-feira, a partir das 11 da noite. E na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, amanhã, quinta-feira, a partir das 9 da noite. Palavras Cruzadas começa agora. Boa noite, senador. Boa noite, Marcos. Queria começar pela pergunta óbvia. Qual vai ser o papel do PSDB num eventual governo Michel Temer? O PSDB deve apoiar o governo. O PSDB participou, teve uma participação muito ativa no impeachment. Na Câmara, 100% dos votos. O mesmo vai acontecer no Senado. Né? Então nós temos responsabilidade, não podemos simplesmente lavar as mãos diante do governo. Apoiar é uma coisa, participar, ter cargo, ter ministro, ter responsabilidades efetivas, outra. Né? Isso, eu sei. Veja, nós estamos preparando, e deverá ser agora referendado pela Comissão Executiva do Partido, um documento em que nós diremos aquilo que nós esperamos do novo governo. Um documento de natureza programática, nas diferentes áreas em que nos parece importante uma atuação do governo Michel Temer, na área política, na área econômica, na área social. E, com base nesta plataforma, a partir de um entendimento com o presidente Michel Temer, nós apoiaremos o governo e, se ele convidar membros do PSDB, participarão. Agora, nós não vamos fazer nenhuma exigência de cargos e nem indicações de cargos, deixar o presidente inteiramente à vontade para isso. Mesmo porque eu acho, Marcon, que não dá mais para continuar essa prática desse presidencialismo de coalizão que se degradou ao longo do tempo, em que o presidente distribui pedacinhos do governo, pedaços do governo para partidos, para facções partidárias, para chefes políticos, em troca de ter apoio no Congresso. A situação do Brasil é suficientemente grave para que nós possamos iniciar agora um novo tipo de relação
entre o Executivo e o Legislativo. Mas essa prática foi adotada com o senhor, desculpa, Não, pode falar. na Secretaria-Geral da Presidência do governo Fernando Henrique. O senhor concorda com isso? Que já, naquela época já era assim, né? Eu acho que se degradou muito, sabe, Cátia? Muito ao longo do tempo. Quer dizer, Mas o senhor experimentou, né? Como ela está perguntando. O senhor experimentou esse fisiologismo? Não experimentei no Não seguinte sentido. No governo Fernando Henrique, as áreas essenciais do governo, as áreas-chave do governo, eram do presidente da República. Não houve troca de cargos. Olha, eu lhe dou a presidência do Banco do Brasil em troca disso ou daquilo. Isso não houve. O presidente conseguiu tirar do mercado político, digamos assim, as áreas-chave estratégicas do governo. Não houve troca. Olha, no meio Receita Federal em troca de tantos apoios no governo. Isso não houve. No meio o presidente da Caixa Econômica ou o presidente da Petrobras em troca disso ou daquilo. Né? E ao longo do mandato do presidente Fernando Henrique, algumas posições ele foi aos poucos retirando também desse sistema de trocas. Por exemplo, INSS. Né? As superintendências e as direções locais passaram a ser ocupadas por pessoas do próprio sistema, enfim, da própria casa, e sujeitas a uma certificação. É um sistema de certificação de competência mediante um convite público entre os funcionários. Aos poucos foi retirando. O que aconteceu foi que o governo do PT levou essa prática de dispersão do governo ao paroxismo. Isso levou a uma degradação política e uma degradação administrativa também. As duas coisas caminharam juntas. Senador, como fazer isso? Desculpa, pode falar. O senhor acha que é um caminho que tem volta? Ou seja, o Congresso continua o mesmo, né? O Congresso não mudou. Como fazer isso sem uma reforma política? Bom, a reforma política, aliás, é um dos pontos que nós colocamos nessa nossa proposta. O voto distrital, cláusula de barreira, para evitar, ou pelo menos conter a proliferação de partidos políticos. Né? Naquela época, Tereza, do presidente Fernando Henrique, nós não tínhamos essa quantidade absurda. Hoje tem 25. Né? Mas, em comprovação, senador, só um argumento complementando aqui, converge com a pergunta dela. Que as pessoas falam reforma política, como consertar-se uma reforma política? Mas precisamos saber o que precisamos consertar no sistema. Quando o Fernando Henrique foi eleito, nos 2 mandatos, o PSDB não teve mais de 21% das cadeiras da Câmara. Num mandato teve 21%, no outro teve 22%. Por isso, precisava fazer composições. O ex-presidente Lula, o PT teve 17% no primeiro mandato, 18% e 16% no segundo. Diminuiu no segundo mandato dele, o número de cadeiras do PT. Também precisou. É claro que a forma de fazer variou. O senhor acha que o PT foi mais concessivo, né? Degradou, e pagou, os partidos aumentaram. mensalão, petrolão, tudo isso. Então, o que está claro é que nós precisamos de ter um sistema partidário em que o partido do presidente for eleito, eleja um maior número, uma maioria. Claro que a maioria ele não vai ter, mas ele seja menos dependente dos outros partidos, né? Como fazer isso? Não vai acontecer tão cedo. A menos que nós adotemos o parlamentarismo mediante reformas do sistema partidário eleitoral que leve a um mínimo de disciplina partidária e uma condensação dos partidos em torno das diferentes correntes de opinião em torno de alguns partidos fortes. Né? Esse é um processo que vai acontecer, eu acho que o sistema atual faliu. Essa que é a realidade. O petrolão e depois do mensalão, Mas sinal essa de conversa de reforma política, Deixa eu continuar. Houve ela há quanto tempo, senador? Deixa eu só, porque vocês estão falando muita coisa ao mesmo tempo. Eu me perco. Mais do que o senhor. Veja bem, no caso do presidente Fernando Henrique, você tem razão, nós tínhamos 20%, 21% da Câmara. Muito bem. Agora, nós conseguimos fazer reformas muito importantes. Nós conseguimos fazer mais de 20 reformas constitucionais que mexeram profundamente com a natureza do Estado brasileiro e a articulação do Estado brasileiro com o setor privado. Não é? Conseguimos isso, sem precisar estar dividindo o governo em pedacinhos, sem precisar fazer isso. O governo Lula acabou por fazer isso e não fez nenhuma reforma importante. A reforma da Previdência, Tereza, você se lembra disso? Quando o presidente Lula assumiu, ele precisava concluir uma reforma da Previdência do setor público. Não tinha votos para isso no próprio PT, que era e continua hostil. Teve até expulsões no PT por isso. Né? Nós aprovamos, nós do PSDB, houve uma reunião do presidente Lula com a nossa bancada, o Jutaí, aliás, era o líder, e onde ele expôs
a necessidade de continuarmos de continuar a reforma. E nós apoiamos. Eu acho que quando o governo tem um rumo, quando o governo tem norte claramente definido, quando o presidente da República exerce o seu papel pedagógico, o seu papel de mobilizador da opinião pública, as coisas funcionam mais. No governo Serra, eu fui secretário da Casa Civil do governo Serra, tanto na prefeitura quanto no Estado. O Serra não entregou nenhuma secretaria para indicação de partido político. Ele nomeou as pessoas de confiança dele. Como é que nós tínhamos voto na Assembleia? Prestigiando os deputados. Você acha que com o Temer vai ser assim? Eu acho que tem que ser assim. O que o deputado quer mais? O deputado quer ser reeleito. A coisa que o deputado mais gosta é município, criancinha, microempresa e reeleição. E mais que tudo, ele quer que continue. Reeleição. Que continue. Então, se você Para prestigiar... se reeleger, deputado, só entende 3 coisas. Verba orçamentária, cargo público e dinheiro para campanha. Não, veja bem. Verba orçamentária tem. O Congresso aprovou, aliás, contra o meu voto, foi um dos poucos que se surgiram contra isso, a tal, como é que chama isso? Orçamento impositivo, e que o governo é obrigado a pagar emendas parlamentares. Hoje o deputado eleito, ele tem em torno de 15 milhões, 12 milhões de emendas parlamentares por ano, para distribuir entre as suas bases. Geralmente, essas emendas parlamentares, elas vão para coisas úteis da comunidade. É uma estrada, é uma escola, é uma ponte, é um ginásio de esportes. É assim que acontece. Mas, de qualquer forma, é um poder de fogo tremendo que ele tem nas mãos. Então, essa parte está resolvida. O que ele quer, a grande maioria dos deputados, é ser prestigiado na sua função. A grande maioria, sim. Poucos sonham em nomear gente, diretor de banco. Isso é uma minoria, Tereza. Voltando ao seu... Então, se você tem um governo com capacidade de mobilização da opinião pública, a opinião pública é muito poderosa no Brasil, cada vez mais. Quando eu conversei com o Marcum, algum tempo atrás, lá na Câmara Municipal, eu era muito cético em relação à possibilidade de ter o impeachment. Vocês lembram, Marcum? Sim. Por causa do número de votos que era necessário. Por que mudou? O senhor chamou Crise de do temerário. governo e a opinião pública. Então, um presidente que mobilize a opinião pública, um presidente que seja capaz de entender a natureza do processo político, que não queira impor a hegemonia do seu partido sobre os demais, como, aliás, o presidente Dilma quis fazer e quebrou a cara, tem condições de tocar o Congresso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas no tempo que o Temer vai ter agora, vai ser rápido, assim? Porque é o seguinte, só um instantinho, senador. Sim. Porque é o seguinte, eu ouço falar, eu ouço falar há anos de reforma política. Não foi feita. Não foi feita. O senhor acredita? Aí vocês vão botar no documento que tem que ser feita a reforma política. E o Temer não vai fazer a reforma política, não vai ter tempo para isso. Então acaba que fica uma conversa que não é real, que serve para... A Dilma falou em reforma política quando teve ela falou, mas não fez nada. Ela não disse o que ela queria. O Fernando Henrique não fez a reforma política. O Fernando Henrique, no tempo do Fernando Henrique... No tempo do Fernando Henrique, funcionou na Câmara dos Deputados uma comissão de reforma política. Era aquele Alexandre, que é prefeito do Rio de Janeiro. O Alexandre Santos, não. Não era o Santos, é um outro. É o do PSB. PSB. Ele e o Caiado, um era relator do presidente. Uma comissão que trabalhou um programa de reforma política. Caminhou muito bem. Nós tínhamos um grupo suprapartidário que se reunia em torno do Marco Maciel, que era o vice-presidente. Você tinha o PT, o João Paulo Cunha era uma pessoa muito versada no tema, interessadíssimo. Tinha o Genuíno, tinha o pessoal do PFL, nossa turma, PMDB, um João Almeida, que é um craque nisso. Chegamos a preparar um projeto. Os líderes assinaram a urgência. Ia ser aprovado. Sabe por que não foi aprovado? Pela pressão, porque entrou o governo do Lula e os pequenos partidos fizeram pressão. Não foi aprovado porque os deputados não querem mudar. E o Genuíno tirou a Eles querem ser reeleitos. Mas nós tínhamos maioria para isso. Se você pega os grandes partidos, e inclusive hoje existe plena condição de diálogo entre nós e o próprio PT a respeito de algumas mudanças que não vão fazer uma grande revolução no início, mas que começam a pôr ordem nesse sistema político, uma cláusula de barreira, por exemplo, né? Você já começa a pôr ordem, a sinalizar para uma evolução positiva. Senador, eu cobri essa área, nessa época, essa ideia de reforma. E era evidente que o PT e o PSDB convergiam nas ideias, mas o PMDB, que está prestes a assumir a presidência, foi um dos
Não. Obstáculos. Sim. Olha, eu trabalhei Foram os obstáculos. intensamente nisso. O PMDB Intensamente. sempre interessou O esse PMDB sistema que ele não tem tudo voto bem. para eleger Mas o presidente, fato é o mas seguinte, vai lá Tereza, fazer partilha. chegou-se a uma situação em que esse sistema não funciona mais. Ele é hoje disfuncional, ele gera ingovernabilidade, ele propicia a corrupção. E agora com essa decisão do Supremo de proibir financiamento de pessoa jurídica nas campanhas eleitorais, necessariamente vai haver uma nova forma de organização das eleições. A eleição distrital, ela passa a se impor até como um mecanismo mais que economia de Barateador recursos. da Claro. campanha. Mas, senador, é o seguinte, o Thales lembrava que o ex-presidente Fernando Henrique nunca mandou ele uma proposta de reforma política. O ex-presidente Lula também nunca mandou uma proposta. A Dilma também não. E o que os presidentes sempre falaram? Não, isso é um assunto do Congresso. E se mandar, o Congresso vai dizer que o presidente está interferindo num assunto que é do Congresso. O senhor acha que o Michel deve ele ter iniciativa na reforma política ou os senhores congressistas vão tomar? E qual será o ponto primordial? O ponto primordial, na minha opinião, é a cláusula de desempenho. Hoje, é o ponto inicial. Explicando claramente. A cláusula de desempenho é o seguinte: só pode ter acesso a fundo partidário e a tempo de antena Televisão. na propaganda eleitoral e quando o partido consegue eleger um determinado número de deputados acima de uma determinada barreira, né, para poder ter existência de partido. E com isso você diminui, ou pelo menos diminui seriamente o estímulo à criação de novos partidos. Você cria um novo partido, não tem deputado nenhum, mas tem acesso a um pedaço do fundo partidário. Virou negócio. Vira negócio. Então, isso dá para fazer, para começar por aí. Agora, voltando, eu acho que nós chegamos a um ponto de muito distanciamento do sistema político, que começa a ficar evidente. Não há partido político capaz de se sintonizar com esta sociedade civil que está muito ativa hoje, que mostrou uma exuberância, até mesmo às vezes mal criada, já a partir de 2013, não é? Com aquelas manifestações e tal. E se a gente não modificar esse sistema, não vai. Agora, Cada vez mais nós vamos nos deslegitimar. Quando se votou a admissibilidade do impeachment na Câmara dos Deputados, o Brasil assistiu a um desfile de declarações de voto, onde havia uma palavra-chave recorrente entre os defensores do impeachment, era a palavra esperança, e a segunda era governo de união nacional. Esse, aliás, tem sido também a tônica do discurso do vice-presidente Michel Temer. O senhor acha que é possível ter isso, um governo de união nacional e esperança, no cenário conturbado desse pós-processo aí, que a gente está vivendo ainda, em que há uma divisão evidente da sociedade? O que eu acho é que o governo Dilma é o governo que não fornece esperança nenhuma. É o governo do desalento. É o governo que não abre nenhuma perspectiva. E é por isso que ele não conseguiu atingir a barreira que eu achava que ele atingiria facilmente, naquela nossa entrevista 2 anos atrás, dos 172 votos contra o impeachment. Não é? Então é um governo que não tem nada mais a dizer, a tal ponto que o próprio PT deixou de defender o governo Dilma faz tempo. Eu vejo no Senado, os senadores, meus colegas, eles já estão, dizendo assim, preparando o terreno para ficarem na oposição. Eles não defendem mais o governo Dilma. Agora, é claro que você vai ter oposição do PT, do PCdoB, enfim. Isso mas vocês também não aceitaram dialogar desde o primeiro dia que você... O Aécio, logo nos primeiros dias, começou a falar impeachment. Não, nós demoramos para falar impeachment, pelo amor de Deus. O senhor foi voto vencido? Mas o Aécio mesmo disse logo no dia seguinte que ela não governaria. Posso contar uma coisa para vocês? É verdade que, assim, tem dificuldades de diálogo do lado de lá, mas isso que o Thales está apontando é verdade. Desde o primeiro momento, a palavra de ordem do PSDB foi: não vai governar. Desculpa, não é assim. O PSDB, desde o primeiro momento, se colocou no papel de oposição. Não podia ser de outra forma. Esse era o nosso dever. Não é? Nós perdemos a eleição, nós ocupamos, então, um papel que o sistema democrático nos impõe de fazer oposição. Muito bem. Agora, no dia da proclamação, no dia da eleição, eu fui a Belo Horizonte
para acompanhar a proclamação do resultado ao lado do Aécio. Apareceu lá o retrato da presidente Dilma, presidente eleita, e imediatamente o Aécio pegou o telefone, fez uma ligação para ela, disse, vou reproduzir o diálogo para vocês. Presidente, aqui quem fala, boa noite, presidente, aqui quem fala é o Aécio. Ela respondeu o seguinte, boa noite, candidato. Boa noite, candidato. Delicadeza maravilhosa. Aí o Aécio disse, olha, estou ligando a senhora, naquela altura já era senhora, já era mais, porque ela era presidente eleita. Já estava... Eu estou ligando a senhora para lhe dar os parabéns, desejar muito sucesso, boa sorte e dizer à senhora, a senhora sabe, que hoje a sua missão é de unir o país. E a senhora pode contar conosco. Foi isso que ele disse. Senador, nesse momento... Nada. Ela sequer registrou o telefonema. Porque ela tem uma mentalidade belicosa, é verdade. E mentalidade, um temperamento, não privei do contato com ela, mas a gente vê pela... E o PT também, a relação política do PT com os demais partidos é ou de subordinação ou então de compra. Não tem outra hipótese. É a estratégia do confronto, porque o discurso que legitima a atuação política do PT, além de políticas sociais, disso, daquilo, é o discurso de que eles são o partido da redenção, o partido que tem na mão a chave da felicidade do povo. E que eles, portanto, por isso eles têm, digamos, uma superioridade em relação aos demais partidos, uma superioridade inconteste aos olhos dele, o que gera sempre uma relação muito difícil com os demais partidos. Na própria coligação, a relação entre o PT e o PMDB foi uma relação dificílima e que se tornou ainda mais difícil diante da inabilidade profunda da presidente Dilma. E foi por isso que o senhor mudou de ideia? Eu só queria entender, eu tenho uma dúvida. Em julho do ano passado, o senhor concedeu entrevistas dizendo que considerava temerário o processo de impeachment. Exatamente. O senhor disse que, se aprovado o impeachment, poderia ter um clima de tensão social muito grave. E o senhor chegou a dizer que a Dilma não era o Collor, que o Collor era uma figura burlesca. Eu queria entender o que aconteceu de julho do ano passado até agora que fez com que o senhor mudasse de opinião a respeito disso. Se o senhor acha que não é mais temerário, que não tem mais clima de tensão, o senhor poderia me explicar? Clima de tensão existe. O processo de impeachment não é um processo fácil, é um processo tenso. Não é? É claro que não é um jogo equilibrado. Hoje, a grande maioria dos brasileiros não quer mais a continuidade do governo Dilma. Essa é a realidade dos fatos. Isso se reflete no Congresso. Não é? Agora, o que me fez mudar de opinião é a falência do governo, a cabal da incapacidade da presidente Dilma de governar. Isso é evidente aos olhos de todos. Se isso ocorrer com Temer, e como é que vai suportar o PSDB? Por ter constituído um governo frágil, um governo pouco operacional e pelos erros políticos tremendos que ela cometeu. Palmares. Você quer coisa mais absurda do que a decisão que ela tomou de nomear 2 ministros do PMDB logo depois de uma convenção em que o PMDB decide que não era para aceitar mais cargo no Ministério, até uma segunda ordem? Ela nomeia 2 ministros do Ministério. Foi isso que entornou de uma vez o caldo. É uma coisa absurda. A total desconexão dela com a realidade do mundo político. Se isso ocorrer com o Temer, como é que vai se portar o PSDB? Se perder a capacidade de governar. Se o Michel Temer não for bem, nós não acompanharemos, nós criticaremos as coisas em que ele errar. Mas vocês vão estar dentro do governo? Provavelmente sim. Isso não faz um discurso de vocês para 2018, por exemplo? Aí a gente vai ficar impeachment agora, impeachment do Temer, impeachment... Não. O impeachment se ocorreu em razão de crime de responsabilidade. Claramente configurado, não em função de incompetência e de erros administrativos. Não foi isso. Se o presidente Michel Temer aqui foi um pouco isso. Mas o senhor citou um exemplo político. O senhor disse que foi pela incapacidade dela de governar. Tereza, você tem fatos que ocorreram que são incontestáveis. Fraudes fiscais, enfim, todas aquelas coisas que embasaram o processo de impeachment. Agora, o fato de que o impeachment tenha ganho corpo como ganhou, é em grande parte alimentado pela crise. Meu Deus do céu, por isso é que o povo está contra, por causa da inflação, por causa do desemprego que aumentou, por causa da paradeira, por causa dos juros altos.
pela falta de perspectiva. Isso gerou, evidentemente, criou um caldo, um movimento favorável ao impeachment. Senador, o senhor acha que novas eleições poderia ser uma solução para isso? O impeachment é, obviamente, um processo jurídico e político. Se fosse apenas jurídico, ela seria julgada pelo Poder Judiciário. Mas é um processo jurídico e político e essas duas coisas vão entrar na linha de conta no julgamento do Senado, como entraram no julgamento da Câmara. Novas eleições poderia ser uma solução para esse problema político e gerencial? Olha, eu acho que essa ideia de novas eleições, nesse momento, é uma ideia para desviar o foco, uma certa esperteza política, para desviar o foco da questão real que está hoje colocada diante dos partidos políticos. Defendeu isso durante algum tempo, né? Como? Que houvesse novas eleições, que fosse melhor. Ao invés de entrar, o PSDB não demorou mais a chegar a apoiar o impeachment na perspectiva de que seria melhor para o país acabar com a chapa. Inclusive, o PSDB entrou com uma ação contra a chapa Dilma Temer. Pediu recontagem. Não, e está lá essa ação no primeiro tribunal. Lugar, nós não pedimos recontagem. Está errado. Não é bem a palavra recontagem. O problema é que se repete isso de tal maneira que virou verdade. Não pedimos recontagem. Pediram auditoria. Uma auditoria no sistema do voto eletrônico. Porque havia muita desconfiança de que pudesse ter havido qualquer tipo de burla no processo de apuração dos votos. E é uma coisa que nós compartilhamos com muita gente. Tanto é que o Congresso Nacional aprovou, a Câmara e o Senado aprovaram, eu creio com unanimidade, um sistema até com o qual eu tenho muita desconfiança por sua operacionalidade, que é do voto eletrônico poder ser, digamos, certificado com voto impresso. Papel. Então, nós pedimos uma auditoria que foi concluída, e na auditoria que foi concluída é que as coisas estavam funcionando corretamente. Se vocês não acham mais novas eleições uma solução... Não. Nós entramos com ações no TSE já durante a campanha eleitoral, quando se verificou que o Correio, aparelhado pelo PT, deixou de distribuir material de propaganda nosso durante a campanha. Deixou de cumprir um contrato de distribuição de material. Já naquele momento, nós entramos com a primeira ação. Né? Isso é direito nosso. Se nós sabemos que existe fraude, se nós temos suspeita de fraude, suspeitas que se confirmaram depois das revelações da Lava Jato, é direito nosso. Mas isso não tira a legitimidade do Temer continuar na presidência? Dá licença. Tanto é assim, é um direito que foi reconhecido pelo tribunal, que aceitou a nossa ação e está tramitando. Isso está andando. Agora, se houver a cassação da chapa, nós teremos novas eleições. Mas hoje o que aconteceu é o seguinte... Mas não é um contrassenso vocês estarem num governo que vocês pedem a cassação da chapa? Você quer que nós desistamos da nossa ação? Não vamos desistir. A ação está lá. A ação não depende mais de nós. A ação está tramitando para apurar, no nosso entender, crimes eleitorais. Da chapa. Né? Mas se vocês desistissem da ação, vocês estariam nós não apoiando vamos o governo Temer. Porque nós vamos desistir do nosso direito. Se houve infração à lei eleitoral, se houve crimes, nós vamos continuar a ação. Não vamos desistir. Senador, o impeachment decorre de outra coisa. Não decorre de erro, de fraude eleitoral. O impeachment decorre de crime de responsabilidade. E a consequência disso é o vice assumir. É isso. Agora, se amanhã houver a Justiça Eleitoral considerar que as contas do presidente são solidárias com as contas do vice, o que é uma coisa até, digamos, há uma certa polêmica em torno disso, aí tudo bem, você faz outra eleição. O que você acha? É solidário ou não? Eu assinei, a minha prestação de contas foi diferente, foi uma peça diferente da prestação de contas do Aécio. Mas eu simplesmente assinei aquilo, achei que estava correto, eu não tive dúvida nenhuma. Senador, vamos fazer um rápido intervalo. Palavras Cruzadas está sendo gravado, mas você pode, de toda maneira, mandar sua crítica, sua sugestão, sua proposta aí de entrevistado, inclusive, pelo portal da TV Brasil, pelas páginas do programa, no Facebook e no Twitter também. Não deixe de participar, a gente volta já já. Estamos de volta com Palavras Cruzadas, hoje entrevistando o senador Aloysio Nunes Ferreira. Participam como entrevistadores a Débora Bergamasco, diretora da sucursal
de Brasília, da revista Isto É, o Thales Faria, do site Os Divergentes, e a Kátia Seabra, repórter especial do jornal Folha de São Paulo, além da minha colega e comentarista da TV Brasil, Tereza Cruvinel. Senador, o senhor falou aí um pouco sobre essa questão da opção de uma eleição ainda este ano, dizendo que foi uma manobra diversionista. Mas ela foi apresentada por parlamentares de vários partidos, né? 30 senadores, se não me falha a memória. Não, acho que são 27. 6 ou 7 senadores. Isso aí, Marcon, veja bem, na Mas minha tem visão, 3 partidos ou 4 ali. na minha visão, eu acho o seguinte, você tem, além de desviar o foco da questão real que está colocada no mundo da política, pode servir também, não digo em relação a esses meus colegas, mas para muita gente, como uma forma de você não ficar nem a favor nem contra o impeachment. É um muro. Estou aqui, não sou a favor, não sou contra, vamos harmonizar. Nem Lula, nem Dilma, nem Temer. Isso, exatamente. É uma forma, né, de você cair fora do debate real, do confronto real que está colocado, da decisão que nós temos que tomar, porque isso está já no Congresso. Então, é uma forma. Aí, eu não digo que seja de todos, muitos são de boas intenções, mas pode envolver um certo oportunismo político. Além do que, eu acho que a Constituição não permite você, por emenda constitucional, interromper, encurtar um mandato, nem incumpridar o mandato. Não é? Por quê? Porque a Constituição diz que os mandatos são periódicos, periodicidade dos mandatos. Periodicidade significa que as pessoas são eleitas por um período pré-fixado no momento da convocação das eleições. Eu poderia hoje dizer o seguinte, que o próximo mandato, em vez de ter 4 anos, ele terá 5 ou terá 3. Mas eu não posso encurtar um mandato em curso. Eu posso sim interromper esse mandato, no caso do impeachment, de uma cassação pelo tribunal, ou coisa que o vale da renúncia, mas encurtar por emenda constitucional, eu estaria afrontando o que se chama cláusula pétrea, que é uma disposição da Constituição que não pode ser alterada nem por outra emenda constitucional. Então, o senhor acha que o presidente do Senado, Renan Calheiros, ele endossou essa manobra diversionista que o senhor disse? O Renan Calheiros falou, mas ele não assinou lá, não pôs a assinatura dele lá nessa emenda constitucional, não. Senador, o senhor já falou muito aí sobre a ingovernabilidade do governo Dilma. Vamos falar um pouquinho do eventual governo Temer, então. Embora o PSDB vá examinar, o governador Geraldo Alckmin, há 48 horas, disse assim, vamos apoiar, mas sem cargo e sem pasta. Repito, sem cargo e sem pasta. Né? E eu acho que tem uma divergência aí no partido. Mas vamos ver essas condições. Olha só, tem o problema de legitimidade, de não ter voto, tem o problema da economia, que é gravíssimo, tem o mesmo problema de sustentação parlamentar, porque o PSDB sozinho, não sei se o governo Temer, sem recorrer ao fisiologismo, governará, por mais que o PSDB faça um acordo de alto nível, existem uns outros partidos que nós sabemos qual é a prática deles, né? Há um conjunto de dificuldades, e a sociedade brasileira está dividida e haverá muita contestação na rua às políticas que o Temer está anunciando, que são políticas difíceis, né? Que são medidas duras para enfrentar o ajuste fiscal, a redução de direitos, mexida nos programas sociais para fazer o equilíbrio das contas. Em suma, as dificuldades que o governo Temer enfrentará são imensas. Né? A herança que ele vai pegar é uma herança terrível. Quando o senhor aposta no governo, no êxito do governo? A saída para isso, Tereza, não é eu me trancar dentro do quarto, fechar a porta e ficar lá quieto. Eu tenho que participar de alguma forma, com votos, com apoio, com ideias, com o que seja, para que essa coisa dê certo. Então o senhor está discordando do Alckmin, o senhor acha que tem que estar dentro do governo? Eu não vi essa declaração do Alckmin, sinceramente. Mas é uma questão, questão que vai ser resolvida pelo partido, uma relação do partido com o futuro presidente. Não é uma relação, não é algo que, se o PSDB vai participar ou não, e eu já disse que nós não vamos pleitear cargos, mas a tendência nossa é ele convidando os nossos militantes, tem sim toda a liberdade, eu diria até a obrigação de participar. Né? Obrigação de trabalhar para que dê certo. Há quem diga que o PSDB pleiteia um não cargo de ministro da Fazenda para o Zé Serra, para que ele não seja
se habilite a candidato à presidência da República no lugar do Aécio. Vocês aceitam o Serra na Fazenda? É uma coisa tão mesquinha. Vocês aceitariam o Serra na Fazenda? Isso é uma coisa tão mesquinha que quem fizer esse tipo de cálculo, pelo amor de Deus, o Serra é um dos caras que mais conhece a administração pública do Brasil. Pode ter alguém que saiba tanto quanto ele, mas mais não tem. O Serra é um sujeito que sabe administrar, tem liderança, tem capacidade política de fazer aprovar as coisas. Lembram-se vocês que foi o Serra que conseguiu essa vinculação do piso de gastos na saúde. A emenda 29. A emenda 29, contra a opinião de todos os governadores. Mas, senador, a pergunta é objetiva. Então, vocês aceitariam o Serra, ministro da Fazenda? Eu festejaria o Serra em qualquer pasta que fosse. Na Fazenda? Por que não? Claro. Seria melhor que o Meirelles ou pior? Eu acho que seria melhor. Eu, pessoalmente, acho que seria melhor. Agora, depende do Temer. O Aécio entende tanto quanto ele, de administração pública, o senhor disse que não conhece. Entende tanto quanto ele, é do mesmo top, assim. O senhor foi vice do Aécio. O senhor não é mineiro, não. Mas é tucano, ele está em cima do... Não, o Aécio tem 2 governos altamente, muito bem sucedidos em Minas Gerais. Entendeu? Ele saiu do governo muito bem avaliado, foi um governo inovador, um governo dinâmico, um governo sério. Então ele saiu de Minas Gerais muito bem. O senhor conhece Quem bem... atestou isso foi o povo mineiro. O senhor conhece bem o PMDB, né? Mas talvez o PMDB de outras eras aí. É um partido que, não sei se eu estou sendo um pouco injusto, não é a palavra, mas um pouco severo. Inábil. Não, inábil. De dizer que é um partido que não parece ter espinha dorsal estruturada para comandar o país. Tanto assim que nas últimas décadas não lançou candidatos à presidência. Sempre se adotou a política de ser um parceiro estratégico de quem estivesse no poder. Tá certo? O que o Michel Temer tem que o PMDB não tem? O Michel Temer é vice-presidente, só isso. E a Constituição diz que, havendo impeachment, o vice-presidente assume. Só. É essa a questão pura e simples. O Michel Temer não tem um programa de governo. Um vice não se elege com um programa de governo. Eu fui candidato a vice e jamais tive um programa de governo meu. O Ibope disse que ele tem apoio só de 8%, como, assim, que acreditam que ele vai resolver os problemas. Sabe que ele tem o apoio de quem? Da senhora Constituição da República. Para mim é suficiente. Mas o senhor acha que não é um problema mim é essa pesquisa? Claro que é um problema, Tereza. É evidente que é um problema. Esse é um dos desafios que ele tem que enfrentar, que é começar o governo bem, um governo com gente boa, um governo de bom nível, não é? Anunciando medidas que sejam capazes de devolver, digamos, credibilidade à ação do governo. Evidentemente. Isso pode elencar que é um 2 ou 3 medidas. É um obstáculo urgentes. difícil de se superar. Não é? Ele vai ter que se esforçar para se... Ele vai ser legitimado não pelo voto direto, mas há uma outra forma de se legitimar, que é legitimar-se pela ação. Pelo PSDB. A presidente Dilma, ela se legitimou pelo voto, mas ela se deslegitimou pela ação. O senhor pode elencar 2 ou 3 medidas eu vou dar preferência. Claro. Vocês já passaram na frente da Débora, que ia falar. É verdade. A minha pergunta é o seguinte... Esses divergentes, como é que chama? Divergentes. Esses divergentes são muito frenéticos. O senhor fala em legitimidade. O PSDB vai dar um cheque em branco para o governo Temer? Na medida que vai participar, se o senhor não sabe nem quais são as propostas dele, como o senhor estava dizendo? Por isso é que nós começamos ontem formalmente um diálogo com o presidente Temer em torno de propostas. Mas o senhor está defendendo a participação do PSDB no governo antes de conhecer. Então, deixa eu recuperar, não vou passar a fita aí do programa. Eu disse o seguinte, tenho dito, havendo entendimento em torno de uma linha de ação, é claro que ele não precisa aceitar 100%, mas é um rumo de ação, nós não teremos nenhum obstáculo a que membros do nosso partido, figuras destacadas do nosso partido, emblemáticas do nosso partido, participem do governo. Desde que haja um entendimento em torno do que será o governo, não só das linhas de ação, mas da forma como ele for compor o governo. Evidentemente, se puser compor o governo com a medida, o que vai fazer? Como o Lula quis fazer ali, trancado, aquele método ali do hotel, né? Da Fundação Nacional de Saúde, aqui, dá não sei o que, a vice-presidência da Caixa, dá não sei o que. Se entrar nisso, não vai dar certo. Nós não entraremos tampouco. Senador, o senhor falou que estão elaborando uma lista de propostas e ideias. Tal. Tem alguma lista de vetos
do que vocês não aceitariam? Não tem. Mais ou menos para dar ideia do que é isso, Thales. Eu tenho a impressão até que isso já foi publicado em algum lugar na imprensa, né? Bom, por exemplo, impostos, vocês apoiariam novos impostos? Não, enfim, não isso seria um veto, por exemplo? CPMF, não, PSMF não vai. Nem para a educação, né? Nem ele vai propor, não, nem para a educação. Nem ele vai propor, imagino que não vai propor. Né? Eu acho que você tem que encontrar um jeito de sinalizar, pelo menos no médio prazo, a redução no gasto, a contenção dessa tendência inexorável do aumento do gasto público, que hoje já está em 70% do PIB. E isso leva a uma consequência muito grave sobre a economia do país, a vida das empresas, das pessoas, que é a taxa de juros lá em cima. Né? Um governo que está com a sua... O Delfim falou outro dia o seguinte, que é como, se você deixar tudo como está, é como se você entrasse no avião, pusesse o piloto automático e fosse até acabar a gasolina. Uma hora cai. E já está visível a hora que vai cair. Né? Então, você ter medidas que possam sinalizar uma redução desse gasto. E porque isso vai levar à redução da taxa de juros, que é outra coisa absolutamente vital e fundamental no curto prazo, para dar um pouco mais. Hoje as empresas não estão conseguindo mais, além de não ter conseguindo vender os seus produtos, não estão conseguindo mais pagar, não estão conseguindo mais crédito, os bancos não estão emprestando mais. Entendeu? Então, que restabelecer Senador, isso. você falou tanto aí contra o fisiologismo, que realmente é uma praga. Só um minutinho. Tem a questão do Lava Jato, que é um tema que sempre foi apoio à Lava Jato, não no sentido de que qualquer ministro possa impedir a Lava Jato, mas de colaborar com a Lava Jato. Inclusive, tomando medidas que facilitem a própria aplicação da lei. Eu acho que, por exemplo, a revogação dessa medida provisória que está tramitando na Câmara sobre acordo de leniência, que na verdade é uma avacalhação do termo de acordo de leniência, porque o Ministério Público é excluído, o Tribunal de Contas da União é excluído, né? O sujeito pode fazer o que quiser e continua dirigindo a empresa. Está aí, medida provisória baixada. Você acha que tem que ser revogado? Eu não tenho dúvida nenhuma. Se o Supremo derrubar antes, pela inconstitucionalidade. Né? E como é que o senhor viu então, essa queda do ministro, que ainda nem virou ministro e já precisou de ser desconvidado, né, o advogado Mariz? Eu acho uma pena, sabe? Porque o Mariz, ele é um sujeito, um advogado muito competente, é um homem que tem energia, tem personalidade. Né? Mas criticou a Lava Jato. Aí complica, né? Porque ele foi realmente aí criou uma situação política Senador, difícil. Quando das últimas manifestações de grande porte aí, contra o governo Dilma, algumas lideranças do PSDB, o governador Geraldo Alckmin, o ex-candidato Aécio Neves, senador Aécio Neves, foram para a rua e não foram bem recebidos. Que sinal o senhor enxerga nisso? Olha, nessas manifestações você tem um componente ali, um número, acho que considerável de pessoas que são a favor do impeachment, mas uns não gostam da gente, francamente, um pessoal de extrema-direita, essa turma do Bolsonaro, essa turma do golpe militar, que estava presente ali, né? Esses não gostam de nós. Tem uma parte que é gente de oposição, mas que considera que nós não somos suficientemente oposicionistas. Eu estou dizendo por experiência própria. Andar na rua e dizer, ô, senador, como é? Não vai tirar essa mulher? O senhor preocupa o senhor, não? O senhor foi um militante de esquerda, era piloto de fuga, né? Como dizem, do Marighella, sou motorista, né? E aí, agora o senhor vê, assim, olhando as pesquisas, o Datafolha apontou que o Bolsonaro tem 20% dos votos dos eleitores com mais de 10 salários mínimos. O senhor não fica preocupado com esse movimento? Se essa onda, o senhor disse que não está preocupado com 2018. Mas o senhor tem certeza que não é preocupante ver o crescimento dessa onda? Olha, dessa direita, né? Vamos dar o nome. Eu acho inevitável que você tenha uma direita republicana no Brasil. Falta uma expressão política na direita republicana. Uma direita que fale assim como... Eu fui agora ao México. A do Bolsonaro é republicana? É fascista. Não. Quem se aventava alguém a ser a direita alguém que republicana? elogia. Quem é essa direita republicana? Quem elogia um torturador, esse Ustra, não é? Que
que eu tenho dificuldade, cujo nome eu tenho dificuldade em pronunciar, evidentemente, eu acho que não é republicano. Isso é gente autoritária, homofóbica, um horror. Então, o que eu acho é que tem uma direita liberal, respeitadora das regras da democracia, que em outros países se assume como direita. Nós outros da direita, lá na Espanha você fala isso. Eu tive agora no México, tinha uma senadora mexicana do Partido de Ação Nacional. Nós outros da direita, nós da direita. Mas é gente que está jogando o jogo da democracia, está presente. E onde há tolerância da diversidade. Exatamente. Né? No Brasil não tem mais. O problema é que a direita ficou tão estigmatizada que até o Maluf diz que é centro-esquerda, entendeu? O que precisaria ter uma direita liberal organizada que se assumisse ideologicamente como, olha, nós queremos menos impostos, nós queremos menos Estado, nós somos pela liberdade de iniciativa, falar essas coisas. Mas a Cátia estava lhe perguntando, o senhor não teme o crescimento da direita tipo Bolsonaro, porque é essa que vaiou vocês na Paulista? Não creio que a direita tipo Bolsonaro pode crescer a ponto de acontecer como acontece na França, com a Marine Le Pen, que hoje ela não vai ganhar a eleição, vai ter lá seus 25% dos votos, mas pesa realmente no jogo político. Eu não creio que isso vá mais adiante, porque quando essa coisa se explicitar, esse sentimento odiento se explicitar, as pessoas vão ficar... Você viu o Datafolha? O Datafolha mostra o seguinte, o PSDB não tá, assim, o PT foi abatido, obviamente, com todo esse processo, mas o PSDB não capitalizou politicamente isso. Tanto é que nas pesquisas, no Datafolha, nunca aparece em terceiro lugar. Quando juntam o Alckmin e o Serra no mesmo palanque, na mesma disputa, no mesmo cenário, cada um fica com 15 e tal, assim... As pesquisas hoje não apontam uma perspectiva pesquisas mostram hoje o PSDB, se puser tanto a Aécio quanto o Serra e o próprio Alckmin, eles têm um excelente desempenho nas intenções de voto, com diferenças digamos assim, de pontuação em razão das posições que ocupam. Por exemplo, o Alckmin, ele está lá em São Paulo, governando São Paulo. É um homem que, pelo próprio temperamento, pela função que exerce, ele não está na linha de confrontação do jogo político. O Aécio o terreno em que o Aécio atua hoje é o terreno do Congresso. E o Congresso, cá entre nós, não está exatamente em odor de santidade diante da opinião pública. Mas é o terreno que ele atua, ele é senador. Não é? Agora, o que eu acho, Cátia, é que hoje qualquer cálculo a respeito de 2018 é muito precário, viu? Mas, não dá então vamos voltar aqui ao governo Temer. As pessoas querem saber de que governo vai ser esse que vem aí. Primeiro, o senhor acha que já é certa, como senador, o senhor avalia que já estão, que o afastamento da presidente Dilma já está aprovado tanto na comissão como no plenário. Isso é uma avaliação que eu acho que até o governo tem, né? Na comissão, certamente. Agora, vamos ter um período, Tereza, se formos cumprir esse prazo máximo de 180 dias, são 6 meses, eu acho que as coisas vão se agravar muito. Por quê? Porque você vai ter lá a presidente Dilma instalada no Alvorada, não sei aonde, querendo fazer digamos, um contraponto. Um governo paralelo, estabelecer o governo está na oposição. Dualidade de poder, que é uma coisa que não se sustenta. A última vez que eu vi dualidade de poder foi na Revolução Russa. Tinha o Kerensky de um lado e os bolcheviques de outro. Deu a Revolução. Né? Mas não, enfim, e vai ter um momento. Por isso é que eu acho que o Congresso tem que resolver isso muito rapidamente. Então o senhor defende um rito mais célere depois respeitar do afastamento a defesa, dela. para não ter problema de Supremo Tribunal Federal, etc. Mas não dá para esperar 180 dias. O país está derretendo, essa é que é a verdade. Eu não sei se vocês aqui, na televisão, o sistema de comunicação de vocês estão vivendo, nadando de braçada em matéria orçamentária. Mas o Brasil está se acabando. Senador, gente. eu estou tentando entender politicamente qual é a aposta do PSDB. Qual é a minha aposta do PSDB? Por quê? A minha aposta é o governo dar certo com o nosso apoio. Essa é a minha aposta. É isso que eu quero. Se o governo der certo, mesmo com o apoio de vocês, quem capitaliza é o Michel Temer. E aí ele é um bom candidato à reeleição. E daí? Vocês ganharam o quê? E daí? Qual é a saída? Quer dizer, gente, não tenho nada a ver com isso. A única forma... Não, mas eu queria saber se não houve uma conversa entre vocês e o Temer, ou se não há
de que, olha, Temer, eu acho até que a informação que eu tenho é que ele deu a entender isso, de que a missão dele se esgota aqui e de que ele não vai ser candidato à reeleição. Isso eu ouvi dele também, mas há um bom tempo. Mas ele fez esse compromisso com o PSDB? Não, e nem exigimos, porque essa coisa não se exige. O que o senhor ouviu dele? Assim. Mas então Que esse o senhor jogo viu de dele? vocês Não, também... o que eu vou fazer? Eu vou fazer um acordo perante o país, dizendo o seguinte, olha, gente, vamos apoiar porque ele não é candidato à reeleição. Nós seremos mortos a paulada na rua. Mas que se o nosso eleitor perceber que nós estamos, ou suspeitar que nós estamos tratando agora, de 2018, em vez de tratar de apoiar um governo que é uma esperançazinha, ainda que pequena, mas é uma esperança que existe, nós estamos mortos. Jamais faríamos uma coisa dessa. Então, se der certo, ele é um forte candidato. É isso. Tchau, PSDB. Se der errado, PSDB apoiou isso e Vai pagar também. vai pagar também. Então, para vocês, o quadro está péssimo. Né? Se der certo... Ô, Thales, o que você acha que a gente deve fazer? Vamos dar uma opinião. Vamos dizer, senhor Michel Temer, dane-se. Sei lá. O país, vá pro... Eu não sou senador. Não, mas eu sou. Eu estou dizendo o que eu acho que a gente tem que fazer. Não, talvez vocês pudessem Eu fazer sou, um acordo e sou nacional dirigente. pelas novas Acordo com a eleições. Dilma, nacional. Um acordo nacional. Se houver um acordo nacional por novas eleições, elas serão Não viabilizadas. tem cabimento isso. Você vai fazer novas eleições com mudança constitucional? É possível fazer isso? Eu acabei de Não, dizer... o Supremo nunca se manifestou nesse sentido Mas de óbvio, que mandato é cláusula pétrea, não. qualquer estudante de primeiro ano de direito constitucional, de direito, sabe que não pode. Você imagina o seguinte, se você puder esticar e reduzir mandato, o que vai acontecer nos estados, nos municípios? Você imagina a balbúrdia que nós vamos criar no país. Toda a legislatura aparecem alguns picaretas no Congresso, propondo, mas não é assim, senador. propondo Você faz prorrogação outro de acordo mandato. assim. O acordo seria diferente. Olha, a Dilma renuncia, Eu o prefiro- Temer não, renuncia e nós não. criamos a vacância. Eu prefiro cuidar daquilo que pode ser cuidado agora. Senhor Michel Temer, o que o senhor vai propor? Vamos nos entender a respeito de propostas de ações do governo. Eu prefiro me entender sobre isso, porque é disso que se trata agora. Agora, Eu não estou outra- pensando em O senador, 2018, então, sinceramente. sabe o que o senhor vai propor? O senhor foi convidado, ou se não foi convidado, é muito sondado e tido como mais provável chanceler. O senhor Chanceler, eu? É? Como presidente da comissão. O senhor até já fez um trabalho para ele de externo, embora o senhor tivesse compromissos nos Estados Unidos já Lembra que o agendados. Agendado. Já agendados. Lembra que o Fernando André Henrique foi Temer. chanceler e acabou presidente da República. Posso acontecer isso comigo também, por que não? Senador, Não, nem me passo pela cabeça isso, sinceramente. vamos fazer um rápido intervalo. Vamos. Palavras Cruzadas Brasil volta daqui a instantes. Voltamos com Palavras Cruzadas Brasil, hoje entrevistando o senador do PSDB, vice-presidente do partido, Aloysio Nunes Ferreira. Participam da entrevista Débora Bergamasco, Thales Faria, Kátia Seabra e a nossa colega Tereza Cruvinel. Senador, o que o senhor acha que vai acontecer se a gente continuar nesse imobilismo que estamos e que tudo leva a crer é a política que predomina do lado do governo, certo? Quer dizer, para o governo interessa reverter o processo dentro do Senado na última etapa dele, tá certo? Você está se referindo ao processo do impeachment? Porque só para... Eu imagino que ainda tem a gente que não... Embora a gente tenha discutido isso muito no Brasil, você tem um momento da comissão... Depois, você tem essa questão do afastamento e tem os tais 180 dias que podem ser menos, mas até lá não há um impeachment efetivamente, tá certo? Não, o impeachment, propriamente dito, vai ocorrer em torno aqui do dia 10 de maio. Que aí a condenação em que o ou mandato da absolvição, presidente né? ela é suspensa no exercício das suas funções. Exatamente. Então não é Aí dizer que ela saiu e não volta mais. Não, assume o vice-presidente. Né? E aí o Senado tem um prazo de 180 dias, prazo máximo, para julgar se ela deve ficar efetivamente... Ou seja, condenando caçada. ou absolvendo. Condenando né? ou absolvendo. E o prazo máximo é de 180 dias. Se em 180 dias o Senado não se pronunciar, ela volta e o processo é arquivado. Né?
É isso que vai acontecer. Mas qual é a sua pergunta? A pergunta é a seguinte: o que o senhor acha que vai acontecer? Porque nós vamos, seja como for, seja 180 ou 120 dias, nós vamos viver esse momento em que as coisas não estão ainda definidas, embora já haja, teoricamente, um novo governo. Quer dizer, hoje o que se fala na chamada imprensa o vice-presidente Michel Temer está conversando com fulano de tal para o ministério tal, Beltrano para outro ministério X, com o partido tal, quer dizer, está montando um governo como se fosse o resultado de uma eleição. Mas não é isso que vai acontecer, tá certo? Mas é o que ele tem que fazer, porque ele vai assumir e ele será o presidente da República, ele vai ter as funções do presidente da República. E entre as funções do presidente da República, a mais elementar é governar. Mas vai ter, a incerteza vai continuar, né? O senhor acha que, assim, o fato Eu acho, Tereza, que a incerteza, dependendo nós falamos sobre legitimação, né? Uhum. Se ele conseguir, como eu espero que consiga, se legitimar, ou seja, se mostrar como alguém confiável, competente, capaz de enfrentar os problemas, pela equipe que for compor, pelas atitudes que tomar, eu acho que a coisa vai porque existe hoje uma sensação de que nós estamos no fundo do poço. Se você abrir uma perspectiva de melhorar, eu acho que essa perspectiva vai influenciar o Senado, vai fazer com que os senadores que ainda se declaram indecisos, embora eu duvide que tenha muita gente indecisa, se defina pela continuidade do governo e pelo afastamento definitivo. E o PSDB vai junto, né? Nós vamos dar os votos favoráveis a ele. E para o governo também. O senhor defende que o PSDB esteja comprometido nesse projeto? Defendo, se eventualmente houver um entendimento entre nós em relação ao governo. Só para tentar entender um pouco. O Thales falava dos riscos, né, Thales? Viver é muito perigoso. Eu diria o Reobaldo, né? Teobaldo. O Grande Sertão Veredas. Isso. A questão é o seguinte, o senhor falou que vai manter a ação no Tribunal Superior Eleitoral. Por um lado, a aposta é que dê certo, mas se não der certo, o senhor mesmo diz que o PSDB aí sai. Essa ação fica ali, ela fica um pouco como uma espada de Damocles sobre a cabeça do presidente Temer. Que ação do tribunal? TSE. Mas é assim, meu amigo, nós estamos processando, o processo já nem depende de nós, está lá. E nós consideramos que os fatos são fatos graves e as suspeitas que havia estão se comprovando. O que pode haver é... Eu estou dizendo por causa desse período. O que pode haver é o seguinte, o tribunal não dá ganho de causa ao PSDB, considerar que não tem fundamento a nossa proposta, a nossa ação. Cozinhar em banho-maria. Poderá... porque haverá mudança na composição do tribunal, muda relator, tem diligências que têm que ser requeridas, provas, não sei o quê, isso se estender, não é isso? Ou poderá julgar que as contas do vice-presidente não são solidárias com as contas da presidente, existe uma tese nesta linha, não é? Enfim, pode acontecer muitas coisas. Agora, o que vai acontecer... Vocês apoiariam essa separação das contas, Dilma, Temer? Eu não apoio coisa nenhuma. Isso é uma decisão dos juízes, não é minha. Não é uma decisão dos juízes. Você tem divergências doutrinárias. Uns acham que outros não é, mas eu não sou doutrinador. Os juízes é que vão resolver isso. Agora, o fato é que daqui a 15 dias, já são 14, o Michel Temer vai assumir. E nós teremos um novo governo, que será um novo governo não porque ele tem enorme prestígio popular, não porque ele é o vice-presidente. E esse novo governo é hoje uma esperança que a gente tem de que as coisas possam melhorar. E nós vamos contribuir para isso. O senhor fala que ele precisa tomar medidas rápidas. Vai ter que demitir. Primeiro, ele vai desmontar todo o esquema do PT, que vocês defendem. Vai demitir todos os cargos comissionados do PT? Eu não sei. O que vai ter que reduzir os cargos comissionados vai ter, não tem dúvida nenhuma. Mas eu não vejo como ele é uma grande esperança, com as pesquisas mostrando que apenas 8%, 10% tem esperança no governo dele. O que eu digo é que o governo Dilma é o governo da desesperança. E o Michel Temer é alguém que, chegando, se ele conseguir formular um programa de ação consistente, e nós vamos contribuir para isso... Ele pode tornar-se Pode, exatamente. O que eu digo é que hoje não tem saída, Tereza. Não tem saída.
Chegou no fim da linha, não dá mais. Senador, e ele vai assumir. Por que o senhor acha que esses partidos... Eu não estou dizendo que o PT foi vítima de uma extorsão e foi por isso que se meteu em todas essas lambanças do sistema político que sabemos e que estão na raiz da crise. Mas é verdade que os partidos, né, têm uma prática, assim, não houve o que houve em matéria de aliciamento envolvendo corrupção, compra de voto, tudo isso apenas porque o PT quis, né? Isso é aquelas coisas, não acontece se dois não querem, né? Quando dois não querem, dois não brigam, nem dois se amam. Por que o senhor acha que esses partidos vão ser agora altruístas com o presidente Temer, né? Por que no governo Temer eles não vão fazer as mesmas exigências, seja de cargos, seja de vantagens indevidas, seja de ajuda para financiar campanhas e dívidas de campanha? Eles vão ficar mais puros? Tereza, ninguém se purifica de uma hora para outra. Eles poderão fazer essa exigência. E cabe ao Michel Temer aceitar ou não. Se ele aceitar, ele está perdido. É só isso. Posso perguntar uma coisa para o senhor? Já que o senhor não quer falar a longo prazo, que o senhor diz que é 2018, né? Não, mesmo que eu fosse candidato, eu não saberia dizer o que vai acontecer em 2018. Só quero dizer o seguinte, que, do ponto de vista mesquinhamente partidário, né, o Thales estava falando de cenários. Eu acho que se, porventura, o governo Temer fracassar conosco fora, vai ser muito mal para nós, do PSDB. Mal para o país, mas sabe mal para nós também. Não ajudaram aí, né? Não ajudaram e tal, tiraram a mulher, depois não apoiaram ele, não sei o quê. Bom, se o governo Temer for um sucesso e o PSDB estiver distante, sem apoiar, ignorando o governo, também é muito ruim. A única chance, agora falando sempre no sentido estritamente partidário, né, do PSDB sair fortalecido, é o governo Temer ser bem sucedido com a nossa contribuição. Eu espero que isso aconteça. Agora eu queria falar de 2016, então. Queria saber, o senhor acha que essa aliança deva se reproduzir agora nas eleições municipais? Queria falar, por exemplo, de São Paulo. São Paulo, eu acho que assim, o senhor transferiu, inclusive não transferiu seu título para São Paulo. Para não ser candidato. Para não ser candidato, porque o senhor apoiava o Andréa Matarazzo. E porque eu não quero ser prefeito, eu quero ser senador. Sim, agora eu queria entender como é que, por exemplo, o PSDB tem um candidato lá, que é o João Dória. O PMDB tem a Marta Suplicy e o senhor tem um amigo que vai concorrer por outro partido. Uhum. O senhor, por exemplo, apoiaria a Marta no segundo turno? Não sei, sinceramente. O senhor vai subir no palanque do João Dória? Eu quero só entender. Eu vou subir vários palanques. Hoje palanque não resolve eles. Nem tem mais palanque. Não, o senhor sabe que eu falei metaforicamente. Não existe mais palanque. O senhor vai manifestar Nem existe mais palanque. seu apoio? Eu acho que o João Dória vai ter que rever. Ele tomou algumas atitudes que eu acho erradas. Depois de uma eleição, uma prévia tão tensa, tão contestada, em vez de botar água na fervura, em vez de procurar unificar, ele continuou numa linha de muito embate. Acho que não é bom. Ele precisa reunificar o partido, porque eu tenho amigos que ficaram magoados com esse tipo de comportamento em relação, por exemplo, a Goldman e a outros. Mas, enfim, vai ser uma coisa menor. Isso não é isso que vai decidir a eleição em São Paulo. O que vai decidir a eleição em São Paulo é o sujeito conseguir passar a ideia de que ele vai ser melhor que o Haddad e vai ser um bom prefeito. Isso. Agora, essas alianças, o que eu acho é que é muito difícil você reproduzir no plano municipal as eleições nacionais. O que é certo é que nós não faremos aliança com o PT, e nem eles conosco, porque nós não queremos e eles não querem. O senhor acha que o PT vai desaparecer como já desejou o Democratas? Uma campanha só me lembro de ter apoiado uma aliança PT-PSDB. Foi na cidade de Pau Sul, no interior de São Paulo. E deu certo até. Foi uma boa gestão do amigo Cruca. O PSDB eu nunca vi dizer assim que deseja o fim dessa raça, mas o PFL, o DEM, já disse. O PT vai continuar, Tereza. Qual o futuro que o senhor vê para o PT? Vai ser um partido forte, sem dúvida nenhuma. Um partido representativo de uma ideia digamos, de ascensão social, de justiça social. Um partido que tem um nível de organização superior aos demais, entendeu? Um partido profundamente vulnerado nas suas lideranças. Hoje, quem sobrevive é a liderança do Lula, inegável. Agora, os partidos não estão muito, digamos assim, feridos na sua
representatividade? Se você Então, pega um jovem de 20 e poucos anos e pergunta para ele qual é o partido que ele tem, ele o cara não quer saber de partido. Tem outras formas de participar da vida pública. Mas como estamos falando de partido, o PT não vai desaparecer, vai continuar. Ele precisa se reciclar. Precisa aprender a conviver com os demais partidos e com a sociedade de uma forma democrática. Ele precisa introjetar a cultura democrática. Mas nesse 16 aí que a Cátia fala, nessa eleição, aí o senhor acha que o resultado não vai, cada um do seu lado. E o PT vai perder muito. Já está perdendo. Nessa eleição, o senhor acha que eles vão ser fragorosamente derrotados? Muito, vai. Já começa hoje, já está um movimento que vocês acompanham, de muita gente caindo fora, prefeitos e tal, indo embora sabendo que é uma legenda muito estigmatizada. Mas vai continuar existindo. Senador, o senhor acha que o PSDB também tem que se reciclar? Novas lideranças, novos nomes, enfim, todos são muito conhecidos, né? Mas, enfim, o senhor acha que faz essa autocrítica também sobre o partido? Promover gente nova para disputar isso? Uma reciclagem de uma maneira geral, para, de repente, ter mais representatividade. Precisa, se enraizar melhor. O PSDB tem enormes lacunas de organização. Em certa medida, ele ainda não é um partido nacional. Nós temos vazios imensos no território brasileiro. Você quer dar um exemplo? Pernambuco, por exemplo. Nós fomos mal em Pernambuco. Fomos muito mal. Senador, porque nós temos quadros bons deputados federais, por exemplo. Nós temos o Bruno Araújo, nós temos o Daniel Coelho, nós temos o Betinho. É gente muito boa. Mas os nossos, temos lá 20 e poucos prefeitos que não, a não ser Jaboatão, que temos uma cidade grande, um prefeito de grande valor, mas é um partido que não se enraizou porque não disputou lá em Pernambuco eleições majoritárias, com exceção da última, que foi o Daniel que disputou lá no Recife, né? Nós temos muitos estados em que o PSDB tem figuras importantes, mas não consegue esparramar. Né? Senador, deixa eu voltar só uma questão do governo Temer, futuro não é questão governo nem Temer. No Nordeste temos capitais importantes. O senhor Piauí. Oi, pois não. Desculpe. O senhor já disse que não vai ser chanceler, não foi convidado. Mas como presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e uma pessoa atenta à política externa, como o senhor como o senhor viu a repercussão internacional dessa primeira fase do impeachment, que foi aquela votação da Câmara, né, criticada no mundo inteiro pela, assim, digamos, evidência de uma má qualidade da representação e pela própria conduta dos deputados. Inclusive, o senhor sofreu um pouco com isso, desculpa. Complete. Em Washington, né? Por que eu sofri? Foi hostilizado por... Não, o que aconteceu é o seguinte, eu cheguei numa reunião com uma organização ligada a Madeleine Albright, que foi chanceler do tempo do Clinton, não é isso? E eu fui para participar de uma reunião com investidores americanos que têm empresas no Brasil. Um almoço ali. Havia três mocinhas, não mais que três, na porta me esperando. Senador, o senhor gostaria de poder ter a fotografia? Perfeitamente. Quando tira a fotografia, cada um colocou um cartaz dizendo não vai ter golpe. Essa é a minha hostilização. Elas foram até delicadas. Moças que estavam ali, enfim, são bons, acho que é golpe e tal. Fizeram uma manifestação assim, até tranquila. Mas essa foi uma imagem que ficou... Mas enfim, imagem, a moça que talvez sonha com o Che Guevara, dorme sonhando com o Che Guevara e acorda nos braços do Cerveró. Acontece isso entre essas mocinhas, é claro. Né? E fica frustrado. Mas a imagem do Brasil? A imagem do Brasil. Olha, Tereza, não é verdade que a imprensa internacional tenha comprado a farsa do golpe. Não é verdade. Você pega os editoriais dos grandes jornais, nenhum entrou nessa história. Não é comprar a farsa de golpe. Não é isso. Mas eles não entenderam bem como é que tira uma presidente e coloca... Tira com o Eduardo Cunha comandando a retirada. Você sabe quem é Eduardo Cunha. Você sabe que o norte-americano sabe quem é Eduardo Cunha. E coloca o partido que também está preocupado. Os editoriais, eles falaram nesse aspecto. E coloca no poder o partido que também está envolvido na Lava Jato. E sendo que a presidente não é citada nos editoriais. Nenhum editorial... É difícil de explicar essa história, você não acha? Nenhum editorial... Os Estados Unidos tem, relativamente recente, 2 casos de tentativa de impeachment.
por dois presidentes explicar para o Marciano que é o Eduardo Cunha que está tirando a Dilma. Nossa, o Le Bon fala, por exemplo, que para uma jovem democracia, 2 impeachments em não sei quantos anos é muita coisa. Eles não falam, olha, é um golpe que está acontecendo no Brasil, mas eles levantam essa questão de tantos investigados naquele plenário, da indignidade daquela sessão do ponto de vista ritual, né? Da forma como foi Para começar, não acho digo. A Câmara dos Deputados brasileira é uma Câmara paroquial. A Câmara dos Deputados norte-americana é mais paroquial ainda. Mais paroquial ainda. Lá os deputados são eleitos por um mandato de 2 anos. Eles estão o tempo todo fazendo campanha. Então, quando um deputado daquele fala assim, eu estou votando pelo impeachment pela minha Criciúma. Tudo bem. Porque o eleitor de Criciúma quer que ele vote pelo impeachment, está dando uma satisfação para o eleitor dele. Entendeu? Eu não vejo nada de ridículo, não. Não vejo. É claro que eu não faria isso, mas eu tenho outro tipo de conduta, mas eu compreendo. Mas o senhor acha que não houve dano à percepção externa do Brasil? Não, nenhum. Nenhum jornal importante comprou a farsa do golpe. O senhor leu a matéria da Economist, da grande traição, que é a grande traição da classe política ao Brasil, que é isso que ela fala. Mas o editorial da Economist, ele em nenhum momento compra. Não compra. Isso, mas é disso que se trata. Mas a imagem do país sai arranhada. Veja, Tereza, o esforço que a presidente Dilma fez... A CNN fez um programa falando em golpe, claramente. O esforço que a presidente Dilma fez foi para dizer o seguinte, existe um golpe em curso no Brasil, que é uma loucura. Ela estava lá, foi na exposição do MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York. Imagine se um presidente está sofrendo um golpe, vai passar a tarde visitando a exposição do Degas. Não tem cabimento, isso é uma mentira de tal maneira escabrosa que as pessoas compreendem. Então, os jornais criticaram o fato do Cunha, de ter tantos investigados, disso, daquilo, mas nenhum comprou esta farsa, nenhum jornal sério, nenhum, essa é que é a verdade. Mas o senhor concorda que essa imagem... E não houve isso, os jornais não compraram, os editoriais. Agora, você tem coluna, o colunista, que é dono da sua coluna, ele escreve aquilo que ele acha que é, mas a opinião editorial dos jornais sérios... Mas eu queria te perguntar uma coisa sobre o seguinte, o senhor não acha que o Senado agora vai ter que ter um esforço adicional nos discursos para reverter essa imagem? Por exemplo, se o senador chegar lá e falar, eu vou votar por Jesus, Deus, pelo fulano, não vai piorar? Acho que o Senado tem que ter esse cuidado agora. Ser mais sóbrio. Eu, pessoalmente, eu tenho espécie de vergonha alheia quando vejo essas coisas. Eu não gosto, eu nunca faria isso. Mas, enfim, o que está acontecendo hoje na comissão... Rio Preto vai chorar, né? O senhor sabe. Que não será homenageado pelo senhor, né? Eu homenageio o Rio Preto todos os dias. Rio Preto é minha cidade natal, foi apresentada. São José. São José do Rio Preto. Mas, olha, eu perdi até falando em Rio Preto. Senador, a sobriedade do Senado. Lembrou o caso. O senhor estava falando da coisa que está acontecendo na comissão. Ser mais sóbrio, o Senado tem que ser mais... Acabei de saber agora, interessante, você que se desconcentrar. O Cássio Cunha Lima contando uma história, um episódio do pai dele, o grande Ronaldo Cunha Lima, né? Vocês conheceram. Ronaldo estava em Washington tratando de um financiamento do Banco Interamericano para um programa de turismo na Paraíba, discutindo ali com o Iglesias. De repente entra uma assessora do Iglesias, que era uma coisa assim, uma mulher deslumbrante, uma mulher lindíssima. O Ronaldo, então, para de falar e fica olhando para a mulher e se desconcentrou de tal forma que ele, quando a mulher foi embora, ele falou, então, presidente Iglesias, como está a guerra no Golfo? Ele mudou de assunto. Quer dizer, no seu caso... Deixou o empréstimo. Mas a Cátia... Vamos... Eu estava perguntando exatamente sobre isso. Se o Senado, vamos voltar... Bom, o que está acontecendo no Senado... Não tem essa obrigação agora. Claro, o que está acontecendo no Senado hoje... Espero que a mãe do Cássio não tenha visto essa... A mãe do Cássio sabia que ele era fiel a ela, mas gostava de mulher bonita. Era um poeta. Mas o Senado, hoje, o que está acontecendo, na comissão do impeachment que eu faço parte, é um esforço desesperado da bancada do PT em 2 sentidos. Cravar e insistir a tese do golpe. Não tem fundamento. Eles repetem com uma pertinácia, uma constante até admirável. Eu admiro quando um rapaz como o Lindbergh fica o tempo todo ali. Às vezes já tem um pouco, porque
não sai daquilo. Mas ele está plantando um discurso para o futuro, além de falar para a turma dele, arregimentar o apoio dele. Não é? Isso que está acontecendo. E outra coisa é a ideia esticar ao máximo para os prazos. São o que eles estão fazendo, nitidamente obstruindo. Mas eu acho que, tirando um excesso de questões de ordem, que com a habilidade do presidente, a sobriedade do relator, Anastasia, nós vamos ultrapassar isso sem maiores danos. Senador, vamos fazer mais um rápido intervalo. Palavras Cruzadas volta daqui a instantes. Este é o último bloco do Palavras Cruzadas Brasil, de hoje, entrevistando o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB. Senador, nesse cenário todo, há quem diga que o parlamentarismo seria uma solução melhor para o país, porque não vincula, digamos assim, o presidente a esse mandato e a esse poder que ele acaba tendo de um lado, mas não tendo do outro, porque grande parte das decisões se resolve no Congresso. O senhor pensa assim também? Penso. Eu sou parlamentarista de convicção, e não é de agora, não, de muito tempo. Mas as chances são remotas, né? Hoje não é uma coisa fácil. Embora a gente já tenha na Câmara um projeto de parlamentarismo já aprovado na Comissão Especial, pronto para ir ao plenário, que foi a grande batalha, a última batalha parlamentar do Montoro. Foi ele que foi a alma disso. E nós tínhamos ali uma cabala parlamentarista que tinha gente do PT, do PCdoB, do PFL, nossa, do PMDB. Fizemos uma coisa muito boa. Precisaria só alguns pequenos ajustes para aprovar agora. Você tem que fazer, antes, eu acho, uma mudança no sistema eleitoral. Não dá para fazer parlamentarismo com esse voto proporcional de lista aberta, que acaba por encarecer demais as eleições e que dificulta a operação da dissolução do Congresso, na Câmara especialmente, e as novas eleições. Se você tem o regime, o voto distrital, fica mais fácil você organizar novas eleições quando o presidente vier a usar a sua prerrogativa de dissolver, ou diante de uma crise política provocada no próprio Congresso. Né? Mas o parlamentarismo é um sistema mais estável. Por quê? Porque, por definição, o governo tem maioria parlamentar. Ele tem apoio parlamentar por definição, senão o governo não se constitui. Isso permite que o parlamento tenha uma atividade, tenha uma atividade maior de fiscalização, de controle, de formulação de políticas, mas não uma atividade legislativa permanente, porque há um amplo mecanismo de delegação de poder legislativo ao executivo. Né? Senador, o senhor começou então a é um sistema mais estável e a governabilidade existe por definição. E se a Câmara se o Congresso gerar ingovernabilidade, ele tem a penalidade da dissolução. A espada de Damocles, vocês viram a espada de Damocles, da dissolução. Né? Então, a governabilidade passa a ser quase que uma questão de sobrevivência. Né? Isso gera alguns regimes, alguns governos muito estáveis e que enfrentaram reformas profundas. A Thatcher fez isso, o Felipe González fez isso, a Copa atualmente na Espanha. O senhor começou a contar uma história e não concluiu, que era o seguinte, que o Michel Temer tinha dito ao senhor que não será candidato à reeleição. Como foi isso? Isso foi, uma vez, uma visita que eu fiz a ele, junto com outros senadores. Quem estava lá? Eu acho que o Tasso Gereissati estava o Zé Gripino, o Ferraço, acho que é isso. Fomos almoçar juntos lá no Jaburu. Né? E na conversa, já estava a essa altura, já tinha um processo de impeachment em andamento na Câmara. E ele, naquele momento, ele nos disse que se ele fosse guindado à presidência em razão do impeachment, ele não tinha disposição de ser candidato à reeleição. Ele seria, digamos assim, o objetivo dele era ser um bom presidente durante um breve período. O senhor acreditou? Eu acreditei. Eu não tenho um sincerômetro, esse mecanismozinho sincerômetro. Mas o PSDB acreditou? Mas eu acreditei. E o PSDB? O senhor acha que o PSDB acreditou? Eu, Aloysio Nunes Ferreira, acreditei. Nós tivemos a experiência Eu acho o ser de ser candidato à reeleição não é um mal, não. Porque a reeleição é um prêmio para você ter um bom desempenho. Eu não exigiria jamais do Temer,
nós lhe apoiamos para não ser candidato à reeleição. Nós não faríamos essa exigência a ele, de jeito nenhum. Seria amesquinhar o debate, seria tirar-lhe substância Mas ele política. colocar isso é uma forma de seduzir, né? Mas não foi, foi. Mas foi uma conversa tão, digamos assim, tão descontraída, que eu não creio que houvesse. Por aquela altura ainda era muito longínqua a ideia de se alcançar o número de votos necessário para o impeachment. Foi uma coisa assim de especulação entre amigos. O vice Itamar Franco revelou-se um presidente capaz de articular várias forças a seu redor. E ele não tinha uma vinculação partidária tão intensa quanto... Não, ele era um homem isolado. Ele estava sem partido no momento do impeachment, né? Já tinha saído do PLN. Colocou lá o Roberto Freire, que era o único deputado do PPS como líder, né? E fez um partido em que ele pôs todo mundo. Até o PT ele quis pôr. Era muito diferente das circunstâncias do Só Temer. que o PT não quis, porque o PT não queria assumir compromisso. O PT estava pensando na eleição seguinte. Mas liberou o Barelli para ser ministro do Trabalho. Quem? Walter Barelli. O Walter Barelli era do PT. Ele era do PT à época? E aí ele foi igual, como agora alguns estão dizendo assim, alguns dias atrás o Serra pode ir, mas como candidato, como representação pessoal. Não, isso foi dito dias atrás, né, gente? Todos aqui viram isso. Mas agora está claro. Agora vocês estão convergindo aí. Agora é Serra e a Gabrilli, né? São os dois representantes do PSDB. O Serra não foi convidado, pelo menos me disse agora há pouco, antes de eu vir para cá, não teve nenhum convite, nem a Mara Gabrilli. Nós temos todo um processo ainda para cumprir, que é a conversa com os governadores, que alguns problemas, alguns momentos, alguns estados nós temos, é um partido complexo, não parece, mas é. Parece um partido muito simples, né, Tereza? Mas é um partido complexo. Tem que ver governadores, nós temos que reunir a executiva, aprovar esse documento programático. Então não há nenhum convite a ninguém. Uma última pergunta, que nosso tempo está acabando. O senhor disse mais de uma vez aqui que o senhor quer ser senador. No quadro político brasileiro, em que político tem essa imagem tão desgastada, por que o senhor quer? Porque eu gosto da atividade parlamentar. Eu sou um parlamentar de vocação. Muitos anos em Assembleia, no Congresso. Eu sei trabalhar bem no Congresso, especialmente as questões jurídicas, questões institucionais. Essa é a minha praia. E o Congresso vai continuar existindo. Com todos os problemas, ele vai continuar existindo. A democracia representativa, embora ela perca hoje espaço diante de formas de democracia direta e o desapreço que muita gente tem, da população tem em relação aos partidos políticos e ao Congresso, e isso é nosso e é universal, o Congresso vai continuar existindo. E eu gosto de ser senador. Eu me dedico ao meu trabalho com afinco, com paixão. Muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos colegas jornalistas, a você que está em casa, e na próxima quarta-feira estaremos de volta com mais um Palavras Cruzadas Brasil. Uma ótima semana e até lá.